São João Paulo II, rogai por nós. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Campus Fidei. E quem fala é o Gabs. Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, depois de uma breve pausa das nossas gravações. Você provavelmente não percebeu, porque continuamos com a nossa rotina quinzenal, mas é uma alegria estar iniciando essas gravações nesse novo ano. Bom, me apresentar um pouquinho, vocês já viram o tema do nosso episódio hoje. Sei que vai ser muito importante, vai ser muito enriquecedor para você também. Sou o Gabs, sou casado com a Débora, somos missionários aqui na Rede Missão. Faço parte como missionário desde 2019 já, há 5 anos, comemorei nessa semana que a gente está gravando o podcast. Além de estar aqui como um dos 4 âncoras do nosso podcast, sirvo também como catequista na paróquia São José de Anchieta, aqui no Paranoá. E também sirvo no núcleo de diaconia, que é o nosso núcleo dos nossos eventos aqui no Instituto Campus Fidei, aqui em Brasília. Então, se você deseja nos conhecer, conhecer a nossa missão, conhecer nossos rostos, conhecer a maravilhosa história de misericórdia de Deus com as nossas vidas, venha nos conhecer aqui em Brasília. Mas se você for de algum outro lugar do Brasil, temos missionários espalhados pelo Brasil também. Então, se quiser, mande uma mensagem no Instagram, @campusfidei. Vai ser uma alegria colocar o nosso missionário mais próximo de você para partilhar um pouco da nossa história, tá bom? Vou pedir para os meus convidados especialíssimos se apresentarem e vamos nessa. Eu sou a Alexandra, sou missionária do Campus Fidei desde 2016. Em julho, completo 8 anos de missão. É muito, muito bom fazer memória desse carisma na minha vida, porque, de fato, ele me salvou, né? Ele me resgatou e me devolveu a fé que me foi dada no meu batismo. Mas, por algum motivo, ela ficou ali apagada por muito tempo e eu tive isso de volta com o carisma do Campus Fidei. Atuo aqui junto com o Gabriel na catequese também, lá na paróquia do Padre Everton. E também sou responsável pela evangelização das nossas crianças. Então, de algum modo, Deus me chama a dar para elas aquilo que eu não tive. Então, aqui também é uma possibilidade de encurtar o caminho para essas crianças. E eis-me aqui. Bom, eu sou a Laiane Amorim, sou missionária desde 2017. Hoje sirvo no núcleo da Didascalia, né, que é justamente esse núcleo que a Xanda falava sobre a evangelização infantil. Também na Oikonomia, que é um núcleo novo, aí acho que vocês vão começar a escutar agora, que é responsável pelos cuidados da casa. E também sou coordenadora de um grupo de estudo de teologia do corpo, que é um grupo justamente que esse não é voltado para casais, né? É para o público em geral. Então a gente tem realidade de pessoas casadas, pessoas solteiras, que muitas vezes os casados cujo cônjuge não quer participar, e aí eles vêm para cá. E enfim, estou aqui também, acho que nesse caminho, aquilo que a Xanda falava, né? Com a graça de Deus, recebendo aqui dentro e também podendo ofertar, né? Aquilo que talvez dentro da minha casa eu não recebi, mas que hoje eu vejo como uma grande graça e que não tem como guardar, né? Só para mim, mas continuamente o Senhor chama, assim. A gente está vendo aqui o tempo pascal e hoje o Evangelho fala justamente isso, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, acho que na minha miséria e com a misericórdia de Deus, Deus vai dando essa graça de poder servir, mas antes de tudo ter a graça de ser formada, né? Aqui dentro dessa rede de missão. E eu sou também o Gabriel. É meu xará. E sou colaborador aqui no Campus Fidei, faço parte também de alguns grupos de estudos aqui. Já conheço o Campus Fidei há um bom tempo também, né? Foi muito importante assim para minha vida, né? Como namorado da Natália, depois noivado e agora somos casados. E o Campus Fidei tem muita influência nisso, né? Para a gente viver um matrimônio aí católico e evangelizar dentro, né, da nossa família, né, que é o tema de hoje também, né? E é isso. Se vocês quiserem ser colaboradores também, o Gabriel vai dar o caminho das pedras aí. Perfeito. É isso mesmo. Antes da gente começar o nosso tema, né? Sempre agradecer aos nossos colaboradores, essas
pessoas que são instrumentos realmente da mão generosa de Deus nas nossas vidas. E se hoje podemos ter um instituto, podemos ter grupos de estudo acontecendo aqui, podemos ter microfones para gravar um podcast e chegar até você, graças a essas pessoas que generosamente doam seus 5 pães e 2 peixes, né, por essa obra, né? Acreditam que essa obra realmente, verdadeiramente é de Deus. Recentemente nós lançamos uma campanha, em março, para conseguirmos novos colaboradores, e Deus sempre nos surpreende, né? Então a gente tinha uma meta e Deus extrapolou essa nossa meta. Mas, como a vida do crente nunca é fácil, né? Sempre aparece alguma coisa. Uma pintura que precisa ser feita, um muro que quer cair, exatamente. Então, sempre precisamos das orações de vocês, mas, se possível, também considere se tornar um colaborador Campus Fidei, no que o seu coração mandar, o que não vai lhe faltar na sua mesa. Bom, começando o tema de hoje, como vocês viram aí, hoje nosso tema se chama Como Ser Luz em um Lar Não Católico. E esse é um desafio que não só muitos de nós, não só nós que estamos aqui conversando, mas nós católicos de modo geral, especialmente no processo de conversão constante, né, até a vida eterna, é um desafio que a gente vai enfrentar. Seja como filhos com pais que talvez até sejam católicos, mas não tenham uma fé tão enraizada. Seja também em realidades de matrimônios mistos, né, onde um dos cônjuges é católico, o outro não. Então, são várias realidades que a gente vê cada vez mais acontecendo e percebendo cada vez mais como esse desafio é grande, né? Como ser luz, como viver aquilo que o Senhor, quando veio a essa terra, se encarnou, deixou como missão para nós, né? De vós sois a luz do mundo. Então, como é que a gente pode tentar viver isso na prática? E por isso que eu selecionei esses nossos convidados, porque eu sei um pouco da história pessoal deles e tenho certeza que eles vão acrescentar muito na nossa partilha de hoje. Então, queria primeiro propor para vocês assim, um pouco uma coisa que eu fiquei pensando, que tem até um texto no nosso blog que se chama O Paradoxo da Santidade, que ele vai dizer dessa dualidade de sermos escondidos em Deus, de sermos humildes, de reconhecermos que nós sozinhos não podemos nada, que dependemos de Deus para tudo, mas que a palavra de Deus que toca o nosso coração, a obra que Deus realiza em nós, precisa de alguma forma ser proclamada, né? Então, temos no nosso coração essa chama de Deus, esse desejo de se encontrar com Deus, e quando a gente se encontra, a gente não quer guardar isso. Como é que é isso para vocês? Acho que antes de qualquer coisa é um desafio, né? Isso que você falava que... E é justamente isso. Não tem como fazer uma experiência concreta com o nosso Senhor e isso não transparecer. Porque a gente vai ver, o Evangelho, ele preenche toda a nossa vida, assim, toda a nossa história. Acho que o Papa Francisco fala isso no Evangelho Gaudium, né? E muda tudo mesmo. E é contraditório, assim, você ter uma experiência e viver como católico e não expressar isso em atos. Não ter uma caridade na qual isso possa impelir o outro também. Ah, é perfeito? Você vive isso? Não, lógico que não. E sem a graça de Deus não é possível, né? E é justamente assim, por que é um desafio dentro de casa, principalmente? Em casa é onde as nossas armas elas são colocadas na mesa, assim, tipo, onde a gente desarma totalmente. É onde as nossas fragilidades, as nossas misérias, elas vêm à tona. É onde a gente não precisa fingir ser o que não é. Onde as nossas máscaras caem, porque ali as pessoas nos conhecem, né? Profundamente. E muitas vezes são as pessoas que também... que têm dores, assim, por conta da história. São as pessoas que muitas vezes a gente não se sente acolhido, amado. Enfim, acho que a gente até pode depois pra frente tocar um pouco no aspecto da nossa história também. E é o lugar também que a gente sabe que onde as pessoas nos suportam mais.
Porque, com certeza, com todos vocês aqui, eu sou muito mais caridosa, muito mais legal, muito mais simpática do que com as pessoas da minha família. Porque eu sei que eles... Por exemplo, com a minha mãe hoje, que é com quem eu moro, ela suporta muito mais a mim. E aí, muitas vezes, a minha tendência é, tipo, evitar, né, essa caridade, não ser caridosa, ser mais explosiva e tudo mais. Só que tem que ser totalmente o contrário, né? Eu sei que essa mulher suporta uma grande... me ama muito, então eu vou ofertar um grande amor a ela. E isso é difícil. É difícil porque são muitas curas, é uma história toda a ser tocada por Nosso Senhor, de deixar-se alcançar mesmo. E viver um dia de cada vez, sabe? Muitas vezes com falhas, misérias, mas hoje, olhando para minha casa, para minha história, para tudo, assim, para minha família, eu olho e, assim, muitas vezes tinha uma relutância de, não quero, essas pessoas são causa de perdição para mim, porque não vivem a fé, me sentia muito superior, sabe? Sou muito melhor que eles. E aí Deus vai desmontando a gente aos poucos, assim, dizer, minha filha, tu é a pior de todas, por isso que eu te chamei primeiro. E se não fosse de fato a mão de Deus na minha vida, na minha história, eu não sei onde estaria hoje. Não sei. Não sei mesmo, assim. E de olhar e falar assim, eu erro com essas pessoas, errei muitas vezes, elas erram comigo, ainda vão errar, mas o que é necessário? Aqui entra um outro quesito, que é o perdão. Então, hoje a gente vai se olhar diferente. Hoje eu vou... ainda que... falando de uma forma pessoal, assim, do meu jeito, assim, era muito conflituoso, assim, na minha casa. Hoje a gente ainda tem discussões e tudo mais, se desentende, mas hoje é muito melhor, graças a Deus. Mas antes era aquela coisa assim, eu vou ficar remoendo, vou levar tudo isso pro caixão, sabe? Tipo de, teve uma discussão, não sei o quê, isso e aquilo, ou o dia a dia é difícil, porque o dia a dia carrega uma cruz em si, né? Que a gente vai aprendendo a suportar uns dos outros. E aí a tendência era sempre essa, eu não vou olhar, eu não... eu sou muito melhor, essa pessoa faz isso e aquilo, enfim. E hoje não, é tipo, cara... Peraí, olha o que eu tô fazendo, sabe? Entra um outro quesito, assim, de... Acho que Nosso Senhor despertar a consciência mesmo, de como você tem sido, sabe? E não continue. Se caiu, levanta, sabe? Não queira ser essa pior pessoa do mundo dentro da tua própria casa, porque é onde começa. Assim, a gente... falava aqui de todo o nosso serviço, né? E muitas vezes eu pensava assim, a minha conversão, a minha salvação vem ali no serviço da igreja também. Mas não, o meu primeiro campo de missão é a minha casa. E é onde mais dói. É onde mais custa. E tem esse ponto, eu acho que é o principal, no sentido de que em casa essas máscaras vão cair mesmo. E também tem o ponto deles não entenderem o processo de conversão. Então, nossa, tá indo para a igreja para fazer uma faxina, mas você nunca fez faxina aqui. Né? Então, de não entender que existe essa mudança. E que, de fato, se eu venho para cá fazer uma faxina, eu também preciso fazer essa faxina com alegria na minha casa. Uhum. Mas que é muito estranho. Alguém que viveu de uma forma sempre, de repente começa, por graça de Deus, começa a se converter, ela passa a ser uma pessoa nova, mas em casa fala assim... Eu conheço você, eu sei do que você é capaz. Então, porque é um teatro? Isso é de verdade? Então vem os ataques, vem falando assim, você não é essa santinha que eles pensam, não. Ainda mais se chega alguém de fora e fala, nossa, sua filha é tão querida. Vai morar com ela é ótima. Uma semaninha lá em casa. Maravilhosa. E que, de fato, eles não têm culpa, eles têm matéria, conhecimento. Eles sabem do passado. Mas assim como Deus nos recebe na igreja, nos perdoa toda a nossa história e nos permite essa conversão e esse processo de sermos melhores, em casa a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, porque lá em casa não tem Deus. Tem pessoas tão falhas quanto eu. Uhum. E aí, como a Laiane disse, eu sou chamada a amar essas pessoas e esperar o momento delas. Eu falei que faço 8 anos de missão agora. Em dezembro foi a primeira vez que minha mãe foi para a missa feliz comigo. Nesses outros tempos todos,
ela não queria e chegou a falar no início do ano passado: eu odeio a igreja, eu não quero saber. E no ponto de que não era a igreja que ela amava, eu odiava. Era o fato de eu não conseguir fazer a divisão ali entre estar servindo, estar em missão e também ter paciência com ela e aceitá-la como meu campo de missão também, né? Enfim, estamos todos nesse processo. E aí Deus vai permitindo a gente viver algumas graças, iluminando outros pontos para saber onde a gente precisa se converter. Mas, de fato, eles, por não serem tão misericordiosos como Deus é, não saberão entender o processo. E por não entender o processo, acha que a gente está sendo uma farsa. E às vezes a gente é uma farsa. Sim. E às vezes não. Né? Então, que possamos ser, de fato, essa verdade para ser uma luz que ilumina. E não uma luz que fica meio turva. Ainda não sabe se eu posso confiar naquilo que eu estou vendo. Né? É semelhante, né? Assim, como quando nós, né? Quando a gente acontece muito quando a gente começa a se converter, né? A primeira barreira que a gente tem a superar essa desconfiança, de fato, da nossa casa, né? Porque, como a Xanda falou, nos irmãos de missão na igreja já é tudo é mais familiar ali, né? Mas aí você chega, você sai de um retiro e tal, você tá cheio de Espírito Santo e tal, e você leva lá para sua casa e a pessoa, mas como assim, né? Não era assim, não lavava a louça. Tá fazendo faxina agora. Ah, não, peraí, o que aconteceu, né? Então essa desconfiança... O que você quer? Tá querendo o quê? Mas é natural, né, essa desconfiança, né? A nossa experiência que a gente vive e a gente, para passar para o outro dentro da nossa casa, demora um pouco, né? E como a Laiane falou, do ser humano. Eu achei incrível como ela falou, que é do ser humano. Parece que dentro de casa a gente tem uma... Estou tentando buscar a palavra aqui. Como se fosse mais livre, né? Ou a gente é mais livre, ou a gente tem uma dureza maior, sabe? E de fato, eu comecei a resgatar algumas memórias minhas, né? Então, como é muito mais fácil a gente perdoar um amigo, um brother ali. Ah, não, mas a minha mãe... Pô, não, minha esposa, meu não sei o quê e tal, meu irmão. É muito mais fácil a gente ficar um mês sem falar com ele do que ficar um mês sem falar com um amigo, né? Dentro de casa... Por que a gente é assim dentro de casa, né? É interessante isso. É engraçado porque vocês falando me vieram dois pontos, assim. Que, querendo ou não, com as pessoas que estão na nossa casa, a gente percebe que a gente tem responsabilidades, né? Mas eu acho que durante esse processo de conversão, a gente fica nesse... Poxa, será que eu assumo essa responsabilidade? Será que eu tenho... Será que se eu abrir essa pedra e tirar o Lázaro que está de dentro, será que eu vou conseguir... vou usar um termo bem psicológico, né? Ter um manejo necessário para lidar com essa bomba que pode explodir. Então, eu acredito que é meio que uma tendência nossa, assim. A Xanda comentou, né, da partilha dela de 8 anos, quase 8 anos aí de muita luta e não acabou, né? Até o céu. Mas de ir percebendo que conforme a gente vai se permitindo que Jesus seja essa luz na nossa própria escuridão, na nossa própria vida, a gente vai permitindo que outras escuridões, especialmente nas nossas famílias, vão sendo iluminadas por essa luz através de nós, né? Então, eu acho que vem um pouco essa palavra que veio para mim, essa responsabilidade que a gente não quer assumir, de entender que, cara, a Rede Missão tem seu apostolado, o Padre Paulo tem seu apostolado, sei lá, a Shalom tem seu apostolado, mas dentro da minha casa é o meu apostolado que vai fazer a diferença. Beleza, mandar uma homilia do Padre Paulo, talvez até surja algum efeito na vivência de um irmão de sangue, assim, que não viva um matrimônio. Mas e o seu testemunho do seu matrimônio? Será que não é necessário você falar, pegar a Bíblia e abrir e ler alguma coisa, mas como é que é o campo da sua missão, na sua vocação? Você expressa a luz que Jesus iluminou a sua vida para que o seu namoro, o seu matrimônio fosse diferente e assim você ser testemunha para outros casais dentro da sua casa, para os seus pais?
Então, esses 2 pontos que eu pensei, assim, acho que a gente tem um pouco de início, assim, de medo. Poxa, será que eu vou mexer nessa bomba aqui que vai explodir? Não tenho coragem, não sei se eu vou conseguir expressar para minha mãe aquele encontro que eu tive com Jesus. Eu tô sentindo, né? E ao mesmo tempo de perceber, cara, eu sou uma missão nessa terra, na minha vida missionária, dentro da igreja, no meu trabalho, na minha vocação profissional, mas sobretudo também dentro de casa, né? Deus vai alcançar aquelas pessoas primeiramente através de mim. Vocês 2 que já têm filhos, não sei se já escutaram, costuma acontecer assim. Deixou lá o filho com algum tio, alguma avó, e o menino fica lá ótimo, maravilhoso. Aí chega o pai e a mãe começa a dar birra. E joga coisa no chão. Não, Santiago não chora. Não chora, não. Ou então filho de outras pessoas aí da rua. Tá ótimo. Aí chega o pai e a mãe, vira outra coisa. Né? Parece que ele demonstra todo o cansaço que ele tinha, toda a irritação. Então, vocês vão ouvir isso assim na escola. Porque aqui na escola ele faz isso, isso, isso. Aí você fala, não é meu filho, não. Porque lá em casa ele não faz isso, não. Porque, de fato, na escola, ele pode perder ali a admiração dos professores. Na casa do vô, da avó, do tio, ele pode perder ali a admiração, mas eles sabem que eles nunca vão perder o pai e a mãe. Com o pai e a mãe, eles podem ser eles mesmos, né? Com toda a tendência ali, a concupiscência de que eu posso escolher o pecado. Então, eles podem ser isso. E com as crianças é muito possível. Se vocês nunca refletiram nisso, vocês vão poder refletir de agora. E quando vier, é só porque você chegou, não se sinta culpado, mas acolha assim é porque ele se sente mais à vontade comigo e ele está manifestando ali o cansaço, a chateação, enfim. Então, sintam-se especial e não um peso que vai impedir o seu filho de ser gente boa, entendeu? Porque nós fazemos isso também, né? Até hoje, grandes. Por que as crianças não vão fazer? Quando o Gabriel falava, eu pensava assim, né? Esses dias eu conversava com uma pessoa que eu fiquei refletindo assim, de que me perguntou assim, como é a sua vida fora da igreja? Aí eu fiquei assim, vida fora da igreja? É porque assim, não é que eu vivo na igreja, assim, tipo, só faço coisas da igreja, mas é porque no sentido que a minha vida, assim, eu enxergo ela como algo integral. Eu não tenho as caixinhas, assim, de que aqui é a minha vida na igreja, aí eu ajo assim. Aí aqui é a minha vida em casa, eu ajo de outro jeito. Máscaras, né? Aí aqui é meu ambiente de trabalho, não. A gente vai vivendo uma integralidade, assim, de conseguir enxergar tudo aquilo que eu aprendo dentro da igreja, toda a minha experiência com Cristo, de levar, né? Assim, aos outros, enfim. E aí você falava dessa questão, assim, né? Da responsabilidade. E o que a Xanda falava também, de, às vezes, não sermos compreendidos, né? No processo de conversão. E aí o que o outro Gabriel, falava... Ué? Não, peraí, fiquei confusa. Quando a gente vem do retiro, aquele princípio de conversão, né? E assim, eu lembro que quando eu, de fato... O meu primeiro retiro foi ali aos 14 anos, né? Foi a primeira vez que eu comecei a frequentar a igreja. Eu era de uma família budista, né? Filha de pais divorciados, não era batizada, nada disso. Fui batizada aos 13 anos. E aí fui ali para a igreja no ano de 2012, no meu aniversário de 14 anos, exatamente assim. Fiz o meu primeiro retiro e foi onde Deus mudou toda a minha vida, assim, toda. Porque eu escutei a primeira vez que era amada por Deus. Eu nunca tinha escutado isso. E aí eu cheguei em casa e eu queria, assim, sei lá, eu queria gritar pro mundo. Meu Deus, tipo assim, eu sou amada. Eu sou amada, é lindo e ser de Deus. E, tipo assim, dane-se o mundo. E agora, e você quer expressar isso para as pessoas, você quer que sintam isso também. Isso é natural também. E eu lembro que a primeira atitude que eu tive foi justamente no fim de semana do meu aniversário. E aí eu cheguei em casa... O pessoal preparou uma festinha de aniversário e a primeira atitude que eu tive, assim, vou olhar pra minha mãe e falar assim, mãe, me perdoa por tudo que eu já fui até hoje. E aí aquilo foi muito forte, assim, pra mim, porque até então eu vi o quanto, assim, muito novinha, né, 14 anos, assim, o quanto eu tinha vivido mal até então a minha vida, mesmo sem entender, né? E como eu tinha agido mal com a minha mãe, com o meu pai também, enfim...
Porque eu tava... Que 14 anos é assim, a gente é muito chato. É muito rebelde. chato. Assim, meu Deus. Eu tenho medo da fase dos meus filhos. Tipo assim, de 14 anos. Porque Os primeiros 14 anos de uma criança. Ai, nossa, eu era tipo assim... E é uma fase que a gente tá entendendo ainda a vida, o mundo. Quer aprender a se expressar, não consegue, aí, enfim... Então, era muito conflituoso, como eu já tinha falado em casa. E aí, a minha primeira atitude foi essa, assim. E aí... E não que foi perfeito, né? Desde então. Mas eu lembro... E aí, a minha atitude também foi naquele momento, como Deus tinha mudado muito a minha vida ali. Como foi muito radical. E foi mesmo, assim. Por uma graça. Eu não sei explicar, é graça, assim. Eu queria que aquelas pessoas também vivessem da mesma forma. Então, eu passei a exigir deles, assim, olha, a partir de hoje vai ser assim. Se não for, não vai, sabe? Porque sendo uma pessoa um pouco autoritária, só um pouquinho. Tinha isso, assim, de agora vamos assim. E aí eu virei uma moralista, assim, uma pessoa, assim, que vivia aquilo e exigia do outro. Então, tudo que falavam era, tipo, a ferro e a fogo, sabe? E por justamente não ter uma maturidade, por ser uma mudança muito intensa, profunda. E aí, com o tempo, a gente começa a entender, assim, porque é aquela coisa de vamos defender a verdade a todo custo, né? Que aí, se me desse uma arma, eu ia. Pra defender a verdade, uma espada, tá? Nem aí, queria defender a verdade. Mas eu não entendia que sem caridade não tem verdade. E de não compreender aquelas pessoas, de não querer compreender o processo, a história delas também própria, né? Porque eu acho que... e a minha tendência era de, não sou compreendida, de não sei o quê, enfim. E aí, com os anos, a gente vai começando a aprender a lidar. A lidar com... Maturidade mesmo, né? De ter uma... tanto da maturidade, mas de ser natural também, assim, né? De, cara, das pessoas começarem a notar também que agora é a sua vida. Não é que, que loucura, vai passar. Porque eu tenho certeza que... E muitas pessoas me falaram isso, vai passar. É uma fase. É uma fase. Agora, aí você tá vendo, se vestindo assim, se comportando assim, deixando de ir pras festas. É uma fase, vai passar. Graças a Deus não passou. Com a graça de Deus. Melhorou. Não passou, mas melhorou. Mas, novamente, né, o ser humano é muito parecido, né? Minha história também de conversão é muito parecida com a da Laiane. Eu saí de um retiro, assim, em 2014, saí cheio do Espírito Santo, assim, né? Querendo converter todo mundo a todo custo e tal. E, de fato, não é uma atitude, assim, digamos, correta, né? A conversão é individual, a conversão leva tempo, e, enfim... como a Xanda falou, né? Depois de 8 anos, que a mãe dela agora está começando a entender a missa e tudo mais, começando a ir. Meu irmão, depois de 10 anos, eu tenho um irmão gêmeo, para quem não sabe, meu irmão gêmeo, depois de 10 anos da minha conversão, agora, em 2024, que ele está começando a querer se interessar ali e tal. Tudo bem que ele está indo para o meio protestante ali, mas... Já é um começo, sabe? Pelo menos ele já começa a considerar ali alguma coisa, já não é um né? De bloqueio, cristianismo. assim, né? Já não é um bloqueio. E a gente tem que estar preparado para saber, né? Explicar as coisas e tal. Enfim. Então, essa questão de querer converter as pessoas, né? A partir da nossa conversão, talvez não seja o caminho mais propício, né? São José Maria falava muito disso. Acho que no caminho, ele fala, né, a santificação grande está em cumprir os seus deveres, os principais deveres no dia a dia, né? Então, antes de querer converter as pessoas, de falar não sei o quê, como é que está a sua vida, seus deveres dentro de casa, no seu trabalho? Como é que está? Você tá legal lá? Vida interior, né? Exato, a vida interior, porque você tem que tomar muito cuidado para você não dar um contra-testemunho, né? E acabar distanciando ainda mais, né? E não é o nosso objetivo. Uma das coisas que vocês falaram que eu fiquei pensando também, estava lendo uma audiência do Papa Francisco, e que ele fala justamente dessa questão dos papéis dentro da família, né? Dos pais, dos filhos. E nessa catequese ele falou um pouco mais dos filhos. E isso que a Xana falou, da gente pensar nos nossos filhos, né? Da maneira com que eles estão entendendo o mundo, que eles compreendem, tá... Na minha casa, de certa forma, eu posso me mostrar quem eu sou, né? Então, e é muito engraçado, porque, por exemplo, Santiago tem 1 ano e 3 meses quase, e fala tudo, repete tudo, aí vai para um lugar diferente,
filho, cadê o pé? Aí ele fica quietinho, assim, com a cara fechada. Não repete nada. Então, ele também vai entendendo o que sou eu, o que são os outros, o que é minha casa, o que é família. E por que eu disse isso? Porque o Papa Francisco diz, né, que conforme os filhos vão crescendo, conforme a família vai caminhando, é natural que os filhos reconheçam principalmente, né, aquilo que faltou, aquilo que a gente sente falta. Então, o período da adolescência é muito crítico, assim, porque a gente quer entender, mas não entende o que está acontecendo. Mudança no corpo, mudança de pensamento, decisão sobre o futuro. Então, é um período realmente em que a gente cobra muito dos nossos pais, né? Eu queria ser assim, a criação de vocês não foi da maneira correta, etc. Então, o Papa Francisco fala, né, para os filhos, né, que eles não devem ter medo do compromisso de construir um mundo novo. É bom que eles desejem que seja melhor do que aquilo que receberam. E isso é o que nós fazemos hoje, né? É o nosso carisma, né? Ser e formar uma geração mais enraizada na fé e fecunda em boas obras. Então, nas nossas vidas, nas nossas vocações, no meu matrimônio, do meu servir missionário, nos meus catequizandos lá na paróquia, é muito de dar aquilo que a gente não recebeu primeiramente, mas foi buscar. Que a gente se reconheceu, claro, nas limitações dos nossos pais, que eles deram aquilo que eles tinham. E a gente tenta dar o que a gente tem. Mas a nossa obra não é completa por nós mesmos, né? A obra só se encerra com Jesus na vida eterna para cada um de nós. Então, claro, é natural que a gente sinta hoje, poxa, eu não tive isso na minha história, não te recebi isso em casa. Mas é minha responsabilidade buscar isso e passar aos meus filhos. Meus filhos não vão receber tudo que eu tive. É sempre um grau menor, né? Quando a gente passa para frente. Então, eles também vão ter muitas dificuldades com a criação que a gente dá para eles, porque nós somos limitados, né? Mas esse nosso reconhecimento de, caramba, me faltou alguma coisa, não tive a criação que talvez eu gostaria de ter. Mas é preciso reconhecer que os nossos pais se esforçaram bastante, tendo criação cristã ou não. Eles se esforçaram de alguma forma para que a gente tivesse o que eles acreditavam ser o melhor, né? Então, esse nosso reconhecimento desse quarto mandamento, né, de honrar pai e mãe, a gente não pode fazer isso com arrogância, com julgamento, né? É claro, é da maturidade, não só da nossa fé, mas também da nossa vida, né? De reconhecer, caramba, eles sofreram, mas passaram o que eles poderiam. E a nossa missão de sofremos também, aprendemos e vamos tentar repassar aquilo que a gente aprendeu também, mas a gente não vai fazer a obra completa. Sim. Eu acho que o fato de quando a gente se depara ali com a verdade, a gente sempre fica assim, por que eu não soube disso antes? Uhum. Por que não me foi dado isso antes? E a gente fica buscando colocar culpa em alguém. Perfeito. Então, de fato, nós vamos colocar culpa naqueles que não nos vieram, nos deram a vida. Então, quando foi feito o convite para o podcast, tem o quê? Mais de um mês, né? Que você falou com a gente. Eu ficava pensando, nossa, eu não posso simplesmente chegar lá e falar, eu não tive um lar católico, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, que não... Eu ficava... Porque a gente cai nessa tentação. Sim, né? Eu sou uma vítima, coitadinha de mim, ninguém me deu o que eu precisava. E aí eu fui fazer memória, né? Como é um grande tesouro, Jerônimo sempre nos fala. Fazer memória é um grande tesouro que nós temos. É uma ação benéfica para nós. E eu fui fazer memória, pensar na história da minha mãe, pensar na história da minha avó. Penso nessas duas gerações. Então, de fato, eu ainda não sei o que aconteceu ali verdadeiramente na história da minha avó, porque existe muito sofrimento. Mas ela relaciona ao catolicismo dor, né?
Então, que ela era obrigada a ir à missa, apanhava para ir para a missa, e tinha que inúmeros compromissos da casa, de cuidar ali, de lavar uma roupa, de preparar uma comida, antes da primeira missa do domingo. Então, ela associava a vida dela de fé com a Igreja Católica a bronca, a surra e tudo mais. Então, aquilo ali não a formou. O que ela tinha para dar? Ela teve para dar para minha mãe a seguinte regra: seus filhos precisam ser batizados. Ah, mas por quê? Era só um evento. Não vivia ali a fé, mas seus filhos precisam ser batizados. Você não precisa ir à missa, não precisa ir aquilo outro. Porque ela sabia, de alguma forma, não tenho conhecimento todo, porque minha avó até hoje não é católica, mas ela sabia que era importante o batismo. Ok, minha mãe obedeceu nesse ponto. E aí, dentro de toda a história, batizou, aí vai escutar, tem o podcast lá dos padrinhos, né? Eu ficava numa raiva de, caramba, que padrinho foi esse que minha mãe escolheu pra mim? Eu não sei nem pra onde eles estão, não sei nem qual é o rumo deles. Mas eu não posso simplesmente apontar o dedo pra ela e falar, nossa, você escolheu errado, você fez errado. Ela me deu o mais importante, de uma forma torta, mas Deus dá a graça ali, né? Então, eu pude receber um bem precioso que foi o batismo. Então, minha mãe nunca foi casada com meu pai. Na época, não existia uma facilidade em uma mãe solteira de batizar o filho. Então, ela falava assim, eu tive que procurar uma igreja. Foi difícil encontrar alguém que aceitasse. Então, teve um sacrifício ali, né? Teve um esforço de me dar isso, que ela não sabia o que era. Então, quando eu pensava nesse período quaresmal, né, de que o meu batizado veio com um esforço. Depois de um tempo, tinha a obrigação, minha avó fala, de fazer o catecismo, né? Então, eu cresci ali, minha avó ficava ali perturbando minha mãe. Tem que fazer o catecismo, tem que fazer o catecismo. E eu fui obrigada a fazer a primeira comunhão. A gente não ia à missa, e eu tinha que fazer a primeira comunhão. Depois disso, a memória que eu tenho de pequena de ir na missa era assim, eu estudava no Colégio Mãe da Divina Providência, e o professor, que fica ali do lado da Santa Terezinha, no Cruzeiro, e o professor de religião era o professor que cantava em determinado horário da missa. E ele cantava ele sempre terminava a missa com a mesma música, né? Tem anjos voando neste lugar. Eu achava ótimo. Eu ia pra missa, dormia a missa inteira, acordava nessa hora. Pra cantar junto. Quando não era ele, a missa não prestava. Não prestava. Se não fosse ele. Por quê? Dentre a forma torta que tinha ali, era esse o jeito que a gente tinha de participar da missa. Mas eu não lembro o que aconteceu, qual foi o ponto da história em que, de repente, a gente não ia mais. Não foi mais. E a crisma, eu que fui atrás de buscar. E aí já começa a entrar a importância dos amigos na minha história. Por conta da influência de um amigo, eu entro ali. Mas era sempre olhando no... O que faltou? O que faltou? O que faltou? Ah, o catequista não era bom. Ah, nossa, eu sou prejudicada porque eu não tive uma boa catequese. Então, a culpa da minha não conversão foi porque o meu catequista era ruim. Parece que é desde lá do paraíso, né? Que a gente quer pôr a culpa um no outro. Então, hoje, chego aqui pensando, bendito seja Deus pela forma torta com que isso chegou. Porque Ele tem a capacidade de fazer nova todas as coisas. E há uma semana da vigília, né? Eu lembro de ter esse sentimento. Caramba, de novo. De novo, ano passado eu ouvi esses salmos. Eu ouvi essas leituras. Eu estava aqui nesse lugar com essa vela na mão. Mas não é a mesma Alexandra. Bendito seja Deus que eu pude fazer uma escolha de estar aqui. Então, que a gente saiba perdoar, como a Laiane falou, é um ponto muito importante. E hoje o desejo que eu tenho ainda, não sei como, porque eu não sei como ela vai receber isso, mas de chegar e falar, mãe, muito obrigada pelo esforço que teve de me batizar. Né? Me perdoe por não ter reconhecido isso antes. Olha só, 30 anos batizada já, e agora que eu caio nessa conclusão de que de tudo, de tanto sofrimento, de tanto pecado envolvido, de tantas perdas, de tantos nãos, Deus venceu. E Deus sempre vence. Né? Então, que
esse episódio de hoje me faz pensar. Tem um chamado especial para você que você correspondeu. Deus também tem um chamado especial para eles, mas eles ainda não reconheceram. Que seja você a levar a primeira paulada, a levar os primeiros desafios, mas que você consiga de fato ser essa luz que ilumina na tua casa. Porque a você foi dada essa graça. Você recebeu e é possível ter tudo novo de novo. O mistério pascal nos revela isso. É possível, né? Então, que a gente tenha força de encarar essa missão, de abraçar e de levar isso para eles, porque a gente sabe o quão bom é. A gente sabe como a gente não quer desistir dessa vida, a gente não quer voltar atrás, a gente quer dar tudo. Mas a gente precisa ajustar a rota um pouquinho, né? Ajustar a nossa vida, ajustar nossas escolhas. E hoje o meu coração se alegra por perceber isso, poder perceber isso, parar de colocar a culpa nos outros e pensar, Alexandra, é você e Deus. O que vocês vão fazer juntos hoje, né? Para ser melhor, para poder cuidar um pouquinho dessa família, que é a família que Deus quis para você. Sim, tem um livro, Lições do Burro, que São José Maria Escrivá, ele fala assim, que nós escrevemos com uma caneta, mas Deus é capaz de o fazer com a perna de uma mesa, para que se veja claramente que é Ele quem escreve. Então, quando a Xanda falava isso, né? Pensar que Deus modelou do barro, né? Fez surgir vida, como fala as Sagradas Escrituras. E é com essa história, muitas vezes, que parece quebrada, que parece pela metade, que parece que faltou, que muitas vezes eu olhei e falei assim, será que Deus me ama menos por ter essa história, por ter essa família, por tantas feridas, tanta dor? E de olhar que não. Que foi através destes que Deus me amou. E me chamou e hoje me dá a igreja, né, que me ama, que me acolhe, que refaz a nossa história. Deus nos refaz, assim, de pensar que todas as experiências, talvez traumáticas da minha infância, hoje Deus refaz. Porque me faz ter uma experiência de pai com Ele, de irmãos. E assim, né, eu venho de uma família, sou filha de pais divorciados, meus pais foram casados por 18 anos, a gente viveu constantemente uma violência doméstica, assim, né, meu pai era um homem muito violento, e quando eles se divorciaram era muito difícil, assim, porque no meu coração até tinha uma paz, assim, do divórcio, é até difícil falar isso, né, é contraditório para mim hoje. De dizer assim, porque eu tenho certeza que se não viesse a separação naquele momento, hoje minha mãe estaria morta, assim. Eu tenho uma plena convicção. E assim, e olhar para essa história, olhar para as feridas da minha mãe, a pessoa que muitas vezes eu carreguei tanto assim, tipo de, nossa, porque desistiu, sabe? Tipo, você não quis insistir com o seu casamento, ou olhar para o meu pai e falar, você era um beberrão, um adúltero e tudo mais, né? Mas quando eu comecei a olhar para as histórias deles, eram pessoas muito quebradas também, assim, né? Que tentaram se saciar e não conseguiram. Não conseguiram, que só mergulharam, assim, infelizmente, mais e mais na dor. E enfim, né? Mas ainda assim, olhando para isso tudo, quando eu até falo assim, hoje eu entendo, assim, porque ainda que, sei lá, o meu pai fosse esse homem violento, ele era com a minha mãe, né? Mas conosco, com os filhos, não eram, eu e meu irmão. E ele tentava ser um bom pai, mas era um péssimo marido. E eu olhava assim, eu falava que eu não conseguia vê-lo como um bom pai, ainda que ele tentasse. Mas é justamente por isso, porque a vocação do homem, né? Ela caminha muito junto, isso de você ser um bom pai, um bom marido. E quando falta em algum ponto, é como se faltasse o todo ali, né? Então, por isso que hoje eu entendo, olhando para a vida dos meus irmãos, de que, olha, eles fazem de tudo para ser bons pais e bons maridos, porque isso caminha junto, né? Enfim. E aí, em toda essa história aí do divórcio, de tudo que aconteceu, eu tinha muitos traumas, muitas feridas por muito tempo. Eu considerei que a minha vocação não era matrimonial justamente por olhar para a minha história e falar assim, não tem como dar certo. É impossível, é impossível.
E de reproduzir os mesmos erros, né? Referência de casamento que você tinha, né? Era a referência de família. E é engraçado, assim, na minha família, infelizmente, todos os exemplos de matrimônios são muito ruins, assim. Até o único casamento que tem, assim, que perdurou é difícil, é complicado, é dolorido da história. Enfim. Mas, enfim, então tudo isso eu vim, assim, eu vou ficar quieta porque eu vou reproduzir os mesmos erros. Eu vou fazer as mesmas coisas, assim. Porque, no fundo, às vezes a gente acha que a gente é uma extensão dos nossos pais, assim, né? Que não, é difícil, acho que demora um tempo para entender que nós somos pessoas diferentes. E aí, com a graça de Deus, com muita terapia, né? Com muita direção espiritual, assim, de muitas conversas e olhar para aquelas pessoas, assim, de enxergá-las. Porque acho que a tendência, às vezes, é enxergar sempre só o pecado, né? E não o pecador. E então, era necessário olhar, assim, para aquelas pessoas e dizer assim, cara... e foi uma conversa que eu tive, assim, Eu tive uma conversa, deve ter, sei lá, uns 2 anos com a Ludmilla, que é a irmã de missão aqui, que ela olhou para mim e falou assim, Lai, seus pais erraram com você, mas eles erraram tentando acertar, e você vai errar com seus filhos. E vai ser tentando acertar. Então, naquele momento, é engraçado porque é uma coisa tão simples. E explodiu minha cabeça assim de cara, é isso. E no fundo, nenhum pai quer fazer um filho infeliz. Nenhum pai quer ser um peso na vida de um filho. E eu sei que é uma dor para eles, porque eles querem, assim, tudo que eles mais querem é que a gente seja feliz. E vão, infelizmente, por não terem recebido um amor, por não terem sido curados também na sua história, eles vão ocasionando isso, né, na nossa vida, assim. Então, hoje, é uma graça de Deus olhar para eles dois, assim, e dizer, tipo, e olhar e falar assim, a gente vai se curar junto. A gente vai se recuperar junto. Porque todos nós estamos quebrados. E é a graça de Deus que vai nos restaurar, sabe? E todas as vezes que eu me deparo com os problemas, com os defeitos deles, eles se deparam com os meus, é de tentar se compreender ali, né? De falar, não, vamos refazer. E hoje, assim, é engraçado porque Deus é tão bondoso. Hoje, meus pais, assim, eles são super amigos. Depois de muito sofrimento, assim, porque muita coisa aconteceu, né? São, sei lá, são 15 anos, né, de divórcio, enfim. E eu tenho um irmão mais velho também, então muita coisa aconteceu. E hoje eu vejo, assim, que eles são amigos porque tem a nós dois, assim. Tem a mim e o meu irmão, que com as nossas dores, com os nossos problemas também, Deus foi refazendo tudo, né? Então... Hoje, isso que a Xanda falava assim, é libertador no momento que você olha e fala assim, cara, essa é a família que Deus me deu. Essa é a história que Deus me deu. É a minha história de salvação. É a nossa história, assim. E que eu não sou, assim, como eu falava, né? Eu não sou melhor que ninguém por estar num processo diferente. Mas, às vezes, até uma graça de... Olha como Deus é misericordioso. Porque... Hoje, através, assim, da minha comunhão com a igreja, de me reconhecer como filha da igreja, filha de Deus, Deus pode estar tocando a vida dessas pessoas. E eu sei que já toca. Porque hoje é muito diferente, assim. Quando eu fui batizada aos 13 anos, meu pai é budista, né? E para ele foi muito difícil. Ele falou que foi uma traição para ele, assim. E aí, ele... Hoje, muito pelo contrário, assim, acho que ele entende e fala assim, nossa, graças a Deus, assim, nem fala graças a Deus. Tipo assim, graças a Buda. Sei lá, graças ao universo. Que essa menina tem um rumo na vida, sabe? E tipo assim, que não fica me dando dor de cabeça. E, enfim, então, é muito assim, de olhar que o diálogo vai mudando, que o coração também, que é muito endurecido, o meu, deles, enfim, vai se, tipo assim, se dobrando, sabe? Que Deus vai tocando ali.
E é um dia de cada vez, assim, é uma graça miudinha cada instante que Deus vai fazendo, como hoje, assim, pô, a minha mãe ir à missa, pra mim, é um presente, assim, de ver minha mãe rezando o terço ali numa comunhão, assim, da forma dela, né? Porque, tipo, pelo divórcio, eu já é casada com outra pessoa, enfim. Mas que, de alguma forma, também, às vezes eu ficava, assim, muito preocupada, né? Ai, de como é que vai ser? Minha mãe é a segunda união, é divorciada, meu Deus, não tem comunhão. E aí eu olho pra história dela e falo assim, cara, mas essa mulher, ela entra na cruz diariamente, assim. E essa é a esperança, né? Essa é a nossa esperança, porque às vezes a gente vai tanto de achando, só eu vou ter salvação porque eu tô aqui, que eu me confesso, eu comungo, lá. E não olha, assim, tanto de ter uma misericórdia com o outro também, de falar, olha, e de rezar, né? Constantemente. Acho que nunca desisti também de rezar pela conversão dos nossos, né? Eu vim pra cá, eu vim pensando exatamente nisso que você falou por último. Caramba, quanto tempo que eu não rezo, assim, especificamente pela conversão dos meus familiares? A gente acaba esquecendo, né? As pessoas que estiverem assistindo ou escutando esse podcast também, que vivem situações semelhantes à nossa. Quantas vezes, fazem a reflexão aí, quantas vezes, assim, por dia ou por semana vocês vão diante do Santíssimo e, de fato, pedem ali para Deus agir na vida daquelas pessoas que vocês querem convertidas e, enfim, querem que experimente, né, a verdade e o amor de Deus na vida delas? Eu fiquei pensando, nem sei quando foi a última vez que eu fiz isso. Então, é uma falha nossa também. Eu venho considerando isso também, né? Então, espero poder mudar isso, né? Que Deus coloque essa intenção mais vezes na minha cabeça, para que Ele me ajude a lembrar dessas pessoas, né? Da forma que eu gostaria. Você comentou do seu irmão gêmeo, né? Que tem começado agora a ter essa vivência. Interesse aí no cristianismo. Retirou o bloqueio que havia. E, assim, na sua história, assim, restante da sua família, como é que é como é que foi, né? Vamos dizer assim, a sua realidade. Assim, eu participei de um retiro, assim, eu não vim de família católica, né? Nem meus avós, meu avô, por parte de pai, é protestante, minha avó, por parte de pai, era católica, mas a gente perdi ela muito cedo, então não tive tanto contato assim. Meus avós, parte de mãe, são vivos até hoje, mas não são católicos, e ninguém na família da minha mãe é católico. Meu pai se converteu há algum tempo atrás, e meu irmão agora, né? Uhum. Então, mas assim, eu não tive uma criação católica. Fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz catequese, mas a gente sabe que é mais uma, como é que diz? Uma questão social, né, na sociedade de hoje, né? Você fazer catequese e tudo mais, mas dentro de casa nunca tive catequese em casa, né? E minha vida sempre foi uma vida mundana, assim, né? E tal, festa, não sei o quê, papapá, e, né? E eu acabei me convertendo, assim, né? Fui convencido, né? A participar de um retiro e tal, gostei e tal, papapá. E fui aprendendo, né? Aos trancos e barrancos, assim, a conviver, né? Com as pessoas que, peraí, até ontem tu não era católico, meu querido. O que tu tá querendo falar aí agora? Então, tive muitos julgamentos assim, por parte dos meus amigos naquela época, até por parte dos meus familiares. O que você tá querendo? Enfim, né? A Xana até brincou, tá querendo dinheiro. Enfim. E a gente vai tentando mudar, a gente erra e tenta converter a todo custo e fala besteira e fica com raiva e vai aprendendo, sabe? E a conversão, de fato, não é assim, pronto, naquele momento, aquela chama ardente e tal, é constante, é estudo, é sabendo lidar, é vida interior e oração e, principalmente, o sacramento, né? Frequente, né? A frequência nos sacramentos. Então, para mim, até hoje, e também para minha esposa, que também são aqueles católicos não praticantes, né? Eu odeio esse termo, mas existe, infelizmente, né? Mas para ela também aí tem muito questionamento. Eu lembro quando a gente casou. E aí? Vai esperar, né? Para ter filho, né? Vai viajar, vai aproveitar o casamento. Vai curtir vocês dois primeiro. Vai curtir vocês dois primeiro. Não.
a gente tá aberto à vida. Aberto à vida? Curtir, Como assim? Mas eu gosto de curtir em 3. 3, 4, aí quando falava de 3, em que momento, né? 3 passou a ser muito. Né? E tem esses questionamentos assim, né? E aí não adianta você querer convencer. Não adianta você querer... Você tem que estar à disposição para explicar, então a pessoa tem que estar aberta. Você querer empurrar a goela abaixo, você vai acabar distanciando, né? E é uma luta diária, né? Assim, beleza, meu pai se converteu depois de mim. Meu irmão agora tá, né, aí nesse processo aí e tal. A minha mãe, apesar de flertar, né, muito, gostar muito que eu vá, nossa, ela fica admirada quando eu participo, fica querendo saber e tal, mas ela mesmo ir não vai, né? Mas, enfim. Meus tios, assim, também, todo mundo divorciado. Meus pais são divorciados, né? Hoje eu tô com 32, meus pais se divorciaram, eu tinha 13. Então, foi muito cedo também. Muitos anos. Quem ama não sabe calcular. Tava tentando buscar qual ano foi, mas... Perfeito. Sim, uma coisa que eu tinha esquecido de comentar, né? Porque, com a graça de Deus, eu tive uma avó materna católica. E ela, de fato, foi uma pessoa que deixou rastros, assim, de Deus, né? Em todos nós. Ela foi a primeira pessoa, assim, que eu tive contato e ouvi falar de Deus. Porque na minha casa era até meio proibido, né? Falar de Deus. E aí ela, todos os dias que eu chegava na casa dela, tava com o radinho ligado, com a missa do Padre Marcelo Rossi. E ela não sabia ler. E aí ela pedia pra eu ler a Bíblia pra ela. Então, assim, aquilo... pra eu... foi, assim, gente, é muito doido de ver como Deus faz as coisas, assim. E aí, meu pai, essa pessoa muito difícil, e ela era a única pessoa que ela tinha uma misericórdia, assim, né, com o meu pai. E ela rezava pelo meu pai todos os dias. Eu chegava lá, a foto do meu pai tava assim, né, embaixo do radinho, ela rezando. E aí eu lembro que quando meus pais se divorciaram, ela foi a única pessoa que foi atrás dele. Assim, que falou com ele e tudo mais. E, de fato, assim, o exemplo da minha avó, ele foi muito importante na minha vida. A oração dela, assim. Eu tenho certeza que as orações dela até hoje nos acompanham, assim, né? Com a graça de Deus, espero que no Reino Celeste, assim. Ela faleceu em 2015. E a última vez que eu a vi, ela morreu de câncer. Ela estava em fase terminal no hospital. E eu fui visitá-la com o meu pai. E aí, eu cheguei lá. E aí, eu olhei, assim... Aí, ela pediu para eu ler o evangelho do dia para ela. Era o evangelho até da Anunciação, no dia, assim. E aí eu li pra ela o evangelho. E aí eu lembro de ter olhado pro meu pai assim: ah, pai, eu vou aqui rezar com a minha avó, tudo bem? Ele, não, tudo bem, assim, sabe? E aquilo já era uma graça, né? De meu pai, pelo menos, poder escutar. Porque por muito tempo ele não respeitava, assim, né? E aí minha avó falava que toda vez que escutava aquela música Tudo é do Pai, ela lembrava do meu pai. E aí ela pediu pra eu cantar nesse dia pra ela a música. E nós cantamos, assim, foi a última vez que eu a vi. Foi a nossa despedida, assim mesmo, né? E meu pai tava lá. E, assim, eu tenho muita esperança, né? Que aquilo e tantas outras coisas tenham deixado, assim, uma semente, né? No coração dele. Pra que um dia ele conheça a Deus, assim. Eu falo que meu pai, ele acredita, só que ele resiste, assim, ele tem que manter o personagem, sabe? E aí, porque assim, uma vez ele bebeu e tava passando, sei lá, música protestante, assim, no rádio, aí ele, nossa, eu gosto muito dessa música. Tipo assim, aí ele se entregou. Aí ele se entregou, falou que quando a pessoa bebe, né, acaba assim a máscara. Aí eu falei, E é muito engraçado, assim, porque muitas vezes a gente não vai ver. Assim, a gente não vai tocar, né? Na realidade, assim, de ver grandes coisas e tudo mais, os prodígios. Mas o que Deus vai realizando ali por debaixo da terra, assim, é muito importante, né? E deixar de ver essas pessoas como inimigos é muito importante também, porque não são. É um ótimo primeiro passo, né? Mas isso que você estava falando, Lai, eu fiquei pensando, cara, isso é um mistério da vida cristã mesmo. Você pensa na encarnação, cara, é uma... Eu espero não pecar no que eu tô falando, né? Mas para pensar na visão mundana de homens, assim. É uma mulher grávida, a encarnação. Mas ali não é qualquer criança. É o próprio Deus se fazendo presente com a gente. A Eucaristia, cara. É o próprio Deus, Cristo, Rei do Universo, na nossa frente, em aparência de pão. Então, se a gente não tem essa fé de que
E se a gente não, de certa forma, tenta contemplar esse mistério de que Deus age, ainda que eu não consiga ver as obras dele, é como, se não me engano, São Paulo diz, a gente vai ser um dos mais coitados de todo mundo, né? Porque se a gente não tem essa esperança de que Cristo vai ressuscitar, de que já ressuscitou, né? Que vai ressuscitar fazer novas todas as coisas nas nossas vidas, né? De que vai morrer o homem velho, o meu, o da minha esposa, o do meu pai, o da minha mãe, enfim. Se a gente não tem essa fé de que as coisas vão ser diferentes, as coisas estão acontecendo, de que a obra de Deus está sendo realizada na minha vida, na minha história, na história da minha família, ainda que eu não veja, ainda que eu tenha essa dificuldade de compreender, caramba, o próprio Deus que desceu ao mundo para nos redimir, enviou o seu Filho para nos reconectar com Ele, e também, assim, é o desejo de Deus que a minha família se reconecte com Deus. Então, eu acho que é um mistério realmente da vida cristã. Esse primeiro passo de parar de querer apontar o dedo, de querer enxergar inimigos dentro da nossa casa, quando o nosso lar, a nossa igreja doméstica deve ser o primeiro lugar onde a gente vai encontrar Deus e onde a gente vai falar sobre Deus, né? Eu acho que de tudo isso que a gente está partilhando, o que todo mundo que tem ouvido também, sabe, não é fácil, cara. A gente está falando aqui de histórias de anos e anos de sofrimento, e talvez hoje a gente consiga olhar com um olhar de esperança, um olhar de benevolência a Deus mesmo, assim, de glorificar a Deus com as nossas vidas, com a nossa boca, de que Deus fez maravilhas conosco. Então, pensando assim como uma mensagem que eu gostaria de deixar assim já, se você que está ouvindo a gente passa por uma situação parecida, ou enfim, conhece alguém que está com essa desesperança realmente, né, de que algo está acontecendo, de que há um futuro diferente, de que há uma vida nova na minha vida, na vida da minha família, a gente está lendo um livro nesse ano, Nós Missionários, que é o Grandeza de Coração. E um trecho dele tem falado muito ao meu coração, de que quanto mais a gente reza, quanto mais a gente tenta repensar, mudar a ótica que a gente tem da nossa história, das nossas dificuldades, das nossas faltas, daquilo que a gente sente falta, daquilo que a gente acha que deveria ter recebido, aquele amor que a gente acha que deveria ter recebido e não recebeu dos nossos pais, enfim. Quanto mais a gente reza por isso, quanto mais a gente tenta olhar com um olhar de misericórdia, com o que Deus teve conosco, com nossos pais, a gente vai começando a perceber pequenas graças na nossa vida. Então, é um dia em que você, cansado de receber o mesmo tratamento, vamos colocar assim, dos seus pais, você decide ser diferente. Não retrucar, não tentar devolver na mesma moeda. Naquele dia você percebe, caramba, e se eu não retrucar, se eu apenas dizer, mãe, te amo, obrigado por tudo. A pequena graça do seu pai olhar na sua história e falando, caramba, eu não te dei isso, mas que alegria ver você criando um filho, ver um moleque tão esperto. A pequena graça de poder estar aqui no podcast e conhecer novas histórias e se alegrar com os outros, de perceber, caramba, Deus age na minha vida, mas age nos meus irmãos também. Então, se você tem esse sentimento de desesperança, espere em Deus. Tenha essa esperança de que Deus não só age, já agiu, mas vai continuar agindo na sua vida, na minha vida, para que a gente finalmente perceba que sozinho a gente não dá conta. A obra dele, de alguma forma misteriosa, Deus quer depender de nós de alguma forma, na sua infinitude, na sua magnanimidade divina. Ele ainda quer contar conosco para que a obra dele seja feita, mas ela já está acontecendo. E se a gente abre o nosso coração para que sejamos instrumentos dele na nossa própria vida, na vida dos nossos irmãos, aí sim a gente vai olhar para a nossa história com todas as dores e falar, bendito seja Deus. Isso é ser fecundo em boas obras também, né? Pensar que
hoje eu não sou casada, não tenho filhos, mas eu sou chamada a ser fecunda. E eu vou ser fecunda aonde? Vou ser fecunda na vida daqueles que estão ali ao meu redor. Né? Então, que eu possa pensar na minha fecundidade dessa forma também. Que eu possa ser uma filha melhor, que eu possa me relacionar melhor com os meus irmãos, que eu possa dar ali para os meus sobrinhos uma realidade diferente também. E isso é muito, muito difícil, né? Custa muito, porque vai ao encontro da liberdade deles também, né? O que eles querem. Mas você falou, né? Espera em Deus. Tem uma música que foi lançada lá na Paróquia São Pio, que é a Reza e Espera, né? Maravilhosa. Reza e espera, não te agites. Não te agites, a agitação é inútil, né? Então que demora, mas quando vem a graça, ela é muito, muito certeira, né? E a gente vai poder, como você falou, olhar e falar assim: bendito seja Deus por tudo isso. Né? Uma outra coisa que aconteceu na minha história esse ano, assim, Deus tá sacudindo de um jeito diferente essa árvore daqui, entendeu? Mas quando minha mãe engravidou de mim, ela namorava com meu pai, né? E aí, ao saber da minha existência, ele foi embora. Então, eu conheci o meu pai, eu tinha 8 anos. E naquela época ali era um conhecer que da minha parte eu achava aquilo, que legal, tô conhecendo meu pai, mas eu não entendia muito bem quem era ele ali na minha história, né? E era sempre de muita cobrança, da minha mãe com meu pai, do meu pai com a minha mãe, deles comigo, de uma exigência de ter uma responsabilidade ali naquela relação. Né? E aí chega um tempo que a gente cansa, né? Então, cansada de levar pedrada, eu me afastei. Mas sempre ficou aquele vazio, aquele buraco ali dentro de mim. Né? De caramba, o que eu faço? Né? Por que eu desejo tanto uma pessoa que não quer nem saber de mim? Porque a distância é a mesma. De eu ir ao encontro dele e ele ao meu encontro. É a mesma distância. Demora o mesmo tanto. O movimento de pegar um celular e apertar um número é o mesmo para os dois lados. Por que eu quero tanto isso? Né? Eu me perguntava. E esse ano, de um modo mais torto possível, eu me aproximo de novo dele, né? E eu pedi por isso. Falei, meu Deus, que eu possa, no mês de janeiro, que foi um mês muito especial para mim, é o mês do meu aniversário, e eu sempre gasto todas as minhas fichas de pedidos especiais que eu posso fazer para Deus. O céu se abre. Porque o Jerônimo falou, aproveita a graça do aniversário. E aí eu aproveito do dia 1 até o dia 31 de janeiro. Já que o mês é meu, Deus me escolheu ali, eu faço dele o que eu quiser. E uma das coisas que eu pedi para Deus foi assim, que eu conseguisse alguma forma de me aproximar do meu pai, sem chegar lá e falando assim, você não me deu isso, você não fez isso, você não me ama, não me quer, vou comer barata. Não é assim. Eu não queria, porque toda vez eu fazendo terapia, ela falava assim, imagina o cenário. Eu sempre imagino um cenário caótico. Eu imagino a cadeira voando na cara dele, batendo, é sempre briga. E eu não queria isso. Aí eu tava até... Meu pai é dentista. E depois que passou esse tempo, de janeiro, eu comecei a sentir um incômodo num dente, né? O meu dente machucado. Eu falei, cara, não vou atrás. Não. O quê? Eu vou atrás dele pra pedir um favor? Não vou. Não vou mesmo. Não vou. Era esse o caminho que o senhor me pediu? Não quero. Aí eu tava até aqui no instituto num dia, a gente tinha saído, foi até deixar a Laiane em casa, a gente passou pra comer o McDonald's. Aí prendeu um bendito de um trem no meu dente. Não, e ela queria que eu tirasse. Ela, você não tem nada aí pra tirar. Eu não. Aí, e nisso, o dente doía e eu só pensava, Alexandra, tu pediu errado, cara. Tu falou que queria aproximar do teu pai, mas tu tinha que especificar um pouquinho mais, que não era na humilhação. Você não botou essa parte, agora tu vai ter que fazer isso. Só que nessa luta, né? Aí eu cheguei aqui, virei... Não tinha fio dental no meu quarto, né? Ô, Danilo, me empresta o fio dental. Ele me emprestou. No que eu passei o fio dental, meu dente quebrou.
Meu Deus Quebrou. do céu. E aí eu olhava pra aquele pedaço do dente e eu falava assim, ai, é humilhação demais, meu Deus do céu. Eu olhava, eu lembro que eu tava sozinha no quarto, não tinha gente aqui no Instituto, não foi um dia que a gente ficou partilhando e tudo, eu fiquei sozinha no quarto e eu olhando assim, e agora, né? Vamos levando, vamos ver até onde eu consigo com esse dente quebrado aqui. Isso Não dá o braço era a num torcer sábado. mesmo. Não, porque se tem uma pessoa que é ruim, essa pessoa eu mesma, querida. Aí, na segunda-feira, eu lembro de ter ido pra casa do meu irmão. A gente tava lá, foi um dia ótimo. Festejamos. Tinha tempo que eu não encontrava meu irmão. Aí, brinquei lá com meu sobrinho e tudo mais. Vamos comer um frango assado à noite. Coxinha da asa. Meu Deus do céu. Eu tava com o menino no colo e comendo o frango com a outra mão. Prendeu um pedaço de frango dentro do meu dente. E foi no nervo. De modo que eu não dormi aquela noite. Então, era uma dor do inferno, sabe? E ele latejava, assim, a madrugada inteira. E eu só pensando, é de madrugada, senhor, que eu vou ter que ir atrás dele. Tá dormindo, né? Será que eu consigo esperar até amanhã? E doía. E eu chorava sozinha em casa. E sentindo muita dor. E só lembrando, agora, eu preciso ir atrás dele, né? E assim... Meu pai já falou várias vezes que eu não é para esperar dele uma mensagem. Não é para esperar porque ele não gosta de tecnologias telefonísticas. Né? Não gosta. Então, o ano passado eu mandei mensagem para ele não me respondeu. Quando a gente fez os nossos compromissos, eu contei para ele por mensagem, ele não me respondeu. Tem que mandar uma carta, ou não? Não. Calma. Desculpa. O dente estava quebrado, né? E eu, mas que coisa. E minha mãe virou e falou, você vai ter que ir no seu pai. Aí eu, mas eu não quero ir no meu pai, não quero ir no meu pai. Eu pegava de pirona, eu espremia assim, em cima do dente, amargo. E latejava. Não dá pra defender a Xana também, não. Latejava. Aí quando eu lembro a hora, era 5 horas da manhã, eu peguei e escrevi uma mensagem. Quando deu 7, ele respondeu. Aguenta essa dor até que horas? Porque eu preciso arrumar um negócio no consultório. Tem como você esperar? Ele me respondeu muito rápido, né? Então, a gente voltou a se aproximar por conta dessa dor. Aquele negócio, toda dor, nasce um dor. Sabe? Aquele negócio lá que alguém fala sempre. Então, de um dente quebrado... A pequena graça de um dente que se quebra. Aí eu tenho que louvar e agradecer a Deus porque o meu dente quebrou, né? Maravilhoso. Do Senhor. Senhor. Bendito Então, dente. De fato, e assim... teve na conversa ali, quando... Beleza, ele foi fazendo ali, brigou comigo. Aí eu virei pra ele, eu não escolhi. Eu não escolhi. Eu posso ter cometido algumas coisas que fez com que o meu dente quebrasse, mas eu não tomei a decisão, vou quebrar meu dente. Aí ele olhou assim pra mim, não foi a minha escolha. E de certa forma, Deus preparava um diálogo que veio acontecer nos outros dias. Porque ele chegou pra conversar comigo e ele veio com a cobrança, né? Ele apontou o dedo de tudo quanto foi. Você não me quis, você não quis estar perto de mim. Aí eu era uma criança. Ele, você não quis e tal. Aí eu, pai, é o seguinte, eu não quero te cobrar nada. Do mesmo jeito que o senhor tem muitas coisas para cobrar de mim. Eu tenho, assim, uma lista, tipo resma. Mas eu já decidi que eu não quero cobrar, porque não é justo eu voltar no passado nesse ponto. Nem é justo com você, nem é justo comigo. O senhor topa começar de agora? Tem que me conhecer. Eu quase que eu cantei. Eu cresci agora, sou mulher. Porque, assim, ele parou numa fase lá da minha vida. Né? Então, até eu tive que entender isso. Que o meu pai nunca me pegou no colo quando bebê. Meu pai... O que pro homem se torna pai quando pega ali que nasceu, tá todo sujinho lá do parto, pegou ali aquilo que torna o homem... Parece que ele... A gestação dele... Parece que ele entende de fato. Porque quando vê a esposa grávida ali, fala... legal, eu sou o pai desse menino. Mas é muito abstrato, né? Quando você pode pegar... Não sei se com vocês foi assim. Foi sim. Mas você pega e fala... Caramba! Eu fiz isso aqui. E meu pai não pode fazer isso comigo. Então, dentro do processo... né? Eu precisei passar por uma dor mais aguda e ele tem cuidado, a gente tem se falado, é por isso que a gente se aproxima. Ainda preciso corrigir muitas coisas? mas eu também tenho que respeitar o meu processo, respeitar o processo dele e
fazê-lo entender que as coisas eram importantes. Tanto que na sexta-feira da paixão, ele virou, amanhã a gente vai fazer uma peixada aqui, vai ser ótimo. Eu, então, pai, é que pra mim esse dia é um pouquinho mais triste. Eu tenho que ficar um pouquinho mais quieta. Mais recolhida. Então eu vou pra um retiro, se o senhor puder me respeitar nesse ponto. Eu não quero falar com ninguém. Não é com o senhor. Eu quero me recolher. Então, eu estarei lá no Campus Fidei, quietinha. Mas depois a gente come um peixe, hein? Outro dia, Leva a gente peixada pra lá. Segura esse convite. Segura. Mas que, de fato, pensar que durante todo esse tempo era muita braveza que tinha aqui dentro desse coração, né? E que, na humilhação de um dente quebrado, eu consigo fazer, com a graça de Deus, óbvio, fazer nova todas as coisas, né? Caminhar nesse processo, me aproximar e aprender a ser filha dele. Porque tem pouco tempo que eu aprendi a ser filha de Deus. Que eu me permiti ser filha de Deus. E foi em janeiro que eu reconheci isso. E eu ainda falava, eu sou uma filhinha muito mimada, viu? Ele me ama muito, velho. Olha o que ele tá fazendo. Olha só, eu pedi um sol, ele me deu um sol. Eu queria uma adoração, ele me deu adoração. Eu pedi pra conhecer um país, ele me concedeu isso. Eu posso pedir as coisas pra ele, assim, igual o neném pede pra mãe pra mamar, né? Então, eu posso experimentar isso. E diante desse conflito, para encerrar, estou me estendendo já, diante desse dia que ele me cobrou muito, eu falei pra ele que queria começar do zero, eu parei, olhei assim pro céu e falei, bendito seja Deus que eu tenho um pai e uma mãe que não me exigem nada. E por eles eu quero dar tudo. E dando tudo a eles, eu posso corresponder àquela vontade da minha mãe e do meu pai biológico de ser um pouquinho melhor. Ser um pouquinho perto daquilo que um dia eles desejaram, né? Então, olha, dói. Dói pra caramba, mas é Páscoa, né? E a gente pode se alegrar com tudo isso. Eu posso contar essa vitória de que parece que eu tô chegando ali na Terra Prometida. Tô ainda no meio do mar, os cavalos estão chegando aqui na minha cacunda, o cavalo e o cavaleiro, mas eu vou chegar lá do outro lado, né? Vai dar certo. Eu vou permitir, eu vou me libertar mesmo dessas escravidões que um dia eu permiti, né, me prender, enfim, mas com grande desejo mesmo de corresponder ao desejo daquele que me criou, né, de ser toda dele. E para ser toda dele, o meu dente teve que quebrar. E doeu. Amém. E para ser toda dele, Bendito seja eu Deus. tenho que ouvir algumas coisas que doem ainda. Eu preciso ligar e ouvir uma lamentação e ficar ali naquele ponto, mas é para isso que eu tô aqui, né? Então, que eu consiga abraçar essa cruz e levar ela para bem pertinho de Deus, porque Ele vai me ajudar a cuidar dela também. Sim, isso que a Xanda falava me recordava que a cruz sem o Cristo, ela é esmagadora, assim, né? De fato. E todos nós temos dificuldades na vida, e cada uma cruz. E não tem como fugir dela. E uma graça que eu pedi agora nessa Semana Santa foi, Senhor, eu não quero fugir da cruz. Eu não quero abandoná-la, de olhar e falar, não quero, assim, dessa forma. Se for desse jeito, não quero. Se for com o marido, filhos, quero. Agora, os pais, não. E aí, Deus foi formando, assim, né? Foi... Você não quer? Não quer? Vai ver. E aí, enfim... Cuidado para não quebrar o dente. Você sabe, né? E aí, olhando, né, para essas dificuldades e pedir a graça de Deus, assim, Senhor, me ensina a beijar a cruz como o Senhor beijou, sabe? Porque eu não quero carregá-la sem ti, ou sem amor, porque esse é o nosso caminho, né? O caminho do cristão. E bendita seja a cruz, amada seja a cruz, amada seja a dor, né? Como São José Maria Escrivá fala. E é tão difícil entender isso, né? É tão difícil quando vem a situação, quando a cruz nos pesa e a gente olha e sente as nossas misérias, a fraqueza pesar ali e chora, mas ao mesmo tempo vem aquele Cristo, assim, que diz, que fala, eu venci. Eu venci a cruz, eu venci a dor. E completar na nossa carne, né? Entender que é tão difícil que São Paulo fala, assim, completar na nossa carne os sofrimentos que faltam ali, né? No Cristo. E quando vocês falavam, eu ia lembrando, né? Na homilia do Papa Francisco, na jornada, ele fala, né? No finalzinho que um dia perguntaram a Santa Teresa de Calcutá o
onde a gente começaria a mudar a igreja, né? O que a gente poderia, por onde começar? Aí ela responde, né? Por ti e por mim. Então, hoje olhando para a minha casa, para a minha história, para tudo, para minha família, Senhor, me dá a graça de ser melhor para estes. Me dá a graça de amá-los. Porque eu sei que começa em mim. Não é exigir nada deles, porque o Senhor não exige nada de mim. Sabe? E escutar isso um dia de um padre foi muito importante também, né? O Senhor nunca exigiu nada de mim, nunca cobrou, sempre foi na liberdade de filha, no amor. É óbvio que o caminho a gente vai correspondendo, mas nunca foi uma imposição de Deus na minha vida. Então, que eu seja essa pessoa hoje, né? Que eu queira de fato me converter e cumprir o meu dever de cada instante, como o Gabriel falava antes aqui, porque hoje, dentro da minha casa, eu vejo que as coisas vão bem quando eu sou aquilo que eu devo ser, com a graça de Deus. Quando eu não falto com um sorriso, com uma compreensão, com o cumprir mesmo, porque eu sei que a maioria dos nossos conflitos vem disso, eu deixar de cumprir com aquilo que eu devo, sabe? Então, é isso, assim, de hoje chegar em casa e falar, cara, obrigada, Senhor, por essa história, assim. Obrigada por essa história dos meus irmãos também, que formam, que vão lapidando, às vezes, a gente aos poucos, né? E enxergando o nosso caminho próprio, né? Como a Xanda falava, assim, esse é o meu caminho, essa é onde Deus me chama hoje, né? Não é ainda com a família, com os meus próprios filhos, mas de entender que com o chamado atual, com o estado de vida, é nesse estado de vida, é nessa condição que Deus me chama a frutificar. E nas pequenas coisas. Não é nem de olhar e falar assim, hoje eu vou sentar, é catequese aqui, ó. Ó o slide para vocês. A palestrinha. Não é, porque não é isso que tantas vezes forja, né? O coração não é isso que alcança, mas às vezes um ato pequeno, assim, uma pequena caridade, um pequeno sorriso ali, é o que vai aproximar, né, aquelas pessoas de Deus e que vai refletir também o nosso comportamento enquanto filhos de Deus, né? Porque a gente leva um tesouro no vaso de barro, né? Porque a glória, ela sempre vai ser dada a Deus, sempre vem de Deus, mas que a gente nunca, que as nossas fraquezas nunca sejam uma desculpa para hoje eu não vou tentar, sabe? Hoje eu não quero ser a pessoa convertida, hoje eu não quero ser a pessoa de Deus, né? Mas de cada instante, de fazer daquele instante ali uma glória para Deus mesmo. Acho que vocês puderam concluir, né, muito bem e responder, de fato, a pergunta, o título desse podcast, né? Como ser uma luz num lar não católico, através de que Gabriel falou bem, obras. Xandra falou, suas obras vão ser fecundas. Suas obras vão ser abençoadas, como Gabriel dizia. Por mais que você não vê Deus agindo ali, Ele está agindo, né? Posteriormente, a Alexandra completou que elas seriam, né, fecundas. E é isso, né? Cumprir o seu dever de cada dia dentro de casa, mas sem aquele migué, sabe? Hoje eu vou, hoje eu não vou, né? De fato, faz o que deves estar no que fazes, né? Como São José Maria tanto falava, né? A Laiane falou bem um negócio, sorria mais, seja menos ranziza. Sua obrigação lá dentro de casa é lavar uma louça. Beleza, agora você vai lavar a louça e os banheiros. Eu trabalho, dependo dos meus pais, ainda vivo com meus pais aqui e tal, mas eu não pago nenhuma conta. Beleza, escolhe lá uma conta de luz, uma conta de água, vai lá e paga. Por quê? Porque as pessoas precisam te ver diferente. As pessoas precisam ver que tem alguma coisa diferente em você, e a diferença é que você é católico. É que você está trazendo essa luz para dentro de casa. Então, dessa forma, naturalmente, você vai aproximando essas pessoas de você. As pessoas vão tendo curiosidade para ser que nem você. Entende? Então, cumpra seus deveres de católico, participe dos sacramentos, tenha frequência neles, confissão, missa, mas não deixe também de cumprir as suas obras, né? Então, não sei se você tem um esposo, uma esposa que você quer que seja católico, e
sem encher o saco, né? Porque às vezes isso distancia um pouco também, né? Perfeito. Queridos, muito obrigado pela participação de vocês. Por abrirem os corações, os baús de lágrimas. Toda vez que eu tô com a Laiane aqui, pô, a gente chora. Mas vem a risada logo depois, então tá tudo bem. Chorindo. Equilíbrio. Chorrindo, exatamente. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Não mencionei no início, mas obrigado a Amanda também, que está aqui na nossa gravação. Obrigado a Jaque, nossa produtora também. Obrigado a você que ficou conosco aí durante esse episódio. Espero sinceramente que, em meio às nossas misérias, às nossas histórias, Deus também possa ter agido de alguma forma, levado alguma esperança para a sua vida. Então, se você tem algo, se esse podcast despertou algo, se você quer compartilhar algo, dar um testemunho, enfim, nos marque no Instagram. Deixe nos comentários. na @campusfidei. Comente lá que você ouviu esse podcast e partilhe um pouco de como foi para você. Eu certamente, quando sair, vou fazer. Agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores, que são os responsáveis para que a gente pudesse te alcançar de alguma forma. Então, se você gosta dos nossos apostolados, daquilo que a gente oferece, considere também ser um colaborador Campus Fidei. Entre em contato com a gente também pelo @Campus Fidei. E lá a gente te mostra como você pode nos ajudar, não só espiritualmente, mas também materialmente, para a manutenção dessa obra. E é isso. Fechou? Então vamos nessa. Santa Teresa de Calcutá, Rogai por nós. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man.